Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento, especialíssima, né? Conversar com o doutor Alexandre Azevedo, ele é professor de Direito Eleitoral e um profundo conhecedor da história brasileira e não da história, né? Afinal de contas, estamos no momento de conhecer o passado para que a gente possa entender o presente e construir o futuro. Essa entrevista também está disponibilizada pela internet, através do site tvcapitalgoiania.com.br e agora também pela radioargumento.com. Professor Alexandre, doutor Alexandre, sempre falei sobre a juventude, sobre a idade do senhor, e aí vem aquela coisa, né? Não precisamos envelhecer para conhecer. Obrigado pela presença do senhor e seja muitíssimo bem-vindo mais uma vez. Eu que sou obrigado, eu que agradeço, né, o seu convite de estar aqui. Eu sou muito agradecido mesmo pelos elogios, né? Muita gente. Não são elogios, são a realidade pelas respostas e pelo conhecimento que o senhor tem. Obrigado, de qualquer forma agradeço. Vamos começar falando sobre a história da humanidade, né? A Bíblia diz que Jesus chamou Adão porque destruiu o paraíso. Adão disse, não fui eu, foi Eva. Então Deus chamou Eva, ela disse, não fui eu, foi a maçã. Aí depois chamou a maçã falou, não fui eu, foi você que me fez, chama a serpente. De lá para cá, são os falsos fariseus, uma história contada para justificar o momento atual. Eu falo isso porque aprendemos na mentira e quando temos que mostrar a verdade, as pessoas já estão contaminadas por uma pseudo-verdade ou por uma opinião comprada. Essa luta do senhor em estudar a história para mostrar que temos uma história. Como é a vida de um professor numa sala de aula ou de um profissional da área do senhor, como professor de direito eleitoral e desde do princípio da humanidade, estamos fazendo políticas. Essa situação, né, de não... essa história, né, do paraíso, né, da bíblica, transferir responsabilidades. Né? Exato, a pessoa não assume, né, sua própria responsabilidade, está sempre levando a coisa a outro, né? Não se... Quando Adão, né, nesse caso, olha, foi Deus, né? Diretamente, ó, a mulher que o senhor me deu. Exato. Não assumiu ali a sua própria parcela de responsabilidade. Eu sempre digo isso, que a culpa, a responsabilidade não é de uma pessoa apenas, é de um conjunto, né, de pessoas, de fatores também. Só que cada qual tem que ter a hombridade de assumir a sua própria postura. Em sala de aula, se me permite um exemplo, claro. Falando em teoria geral do Estado, né, a questão política e toda, e um aluno me perguntou, olha, que eu vi a Dilma numa entrevista num programa, e ela falando de ir aos estados para fazer alguma obra, alguma coisa, e ela disse que só poderia ir a um estado se o governador a convidasse ou permitisse que ela fosse. Né? Olha, e o aluno me perguntou, professor, é desse jeito mesmo? Ela só pode ir num estado, numa cidade, se o governador autorizar? Eu falei, olha, você quer ir lá para São Paulo, o que você faz? Ou entra no carro aí, ou compra uma passagem e vai para São Paulo. Precisa pedir autorização para alguém? Não, ela do mesmo jeito. E ainda mais que ela é a presidenta, né, da República, não precisaria pedir nenhuma autorização para isso. Então, veja, nesse exemplo singelo, né, mas é que mostra que não consegue se realizar obras e culpa, olha, eu não fui lá porque o governador não me quer. Na verdade, não é a questão do governador, é toda uma situação política que foi criada que impede de ir, né, de fato, naquele local e comparecer em algum evento. Vamos falar um pouco, voltando nesse tempo contemporâneo, afinal de contas aconteceu há pouco tempo, né? 2013 fomos às ruas, protestamos. 5 pontos foram, digamos assim, a presidente reuniu os governadores, reuniu os ministros e distribuiu para cada um as suas responsabilidades, ou seja, transferiu as responsabilidades.
reforma política, estão falando agora sobre o Distritão, depois tivemos o pré-sal, que ela deu uma banana para os prefeitos, os mais médicos, que na realidade, já falamos sobre isso, o curandeiro, né? E mais 2 pontos assim, menos relevantes. Veio o presidente do Senado, deu passe livre universal, o governador do estado aqui deu passe livre, a nossa Câmara Municipal, por unanimidade, que sequer faz parte do processo, né, dessa questão da composição, deu passe livre para todos. Então, ou seja, sempre, nunca se assume, sempre aquela coisa assim, a melhor forma de você não ter problema é dizer: eu fiz a minha parte, cobre daquele. O cidadão foi para a rua com uma demanda reprimida que não era o transporte coletivo. Tanto é que ficou provado que nesses últimos acontecimentos agora, esses recentes, uma pessoa foi presa e o pai foi lá e pagou uma fiança de 3 mil. Então, protestamos por 30 centavos, meu pai paga 3 mil da fiança. Estamos, na realidade, o quê? Indo pela onda. Outro aspecto também, protestamos contra o aumento da gasolina com 50 centavos. Viramos fiscal do governo, né? Viramos fiscal lembra o fiscal de Sarney, dessas pessoas todas. Estamos protestando da forma correta, sabemos o que é protesto, inclusive até um veículo de uma emissora da TV Serra Dourada foi depredado, ou seja, é assim que a gente vai construir uma democracia, ou a gente está treinando a anarquia para perder a democracia e depois lutar por ela? Bom, a questão do protesto, a gente tem que entender 2 coisas, né, eu acho. Primeiro é que ele sempre vai causar algum tipo de transtorno, né, para a sociedade ou para algum determinado grupo. E ele, nessa questão do protesto, ele deve ser algo construído. Não vai chegar com meia dúzia de gatos pingados e colocar lá: nós estamos protestando. Não, você está fazendo algazarra. Isso aí não é o protesto. E a segunda coisa é que o protesto, uma vez iniciado, as pessoas que o comandam não têm condições de freá-lo. Só que nós não temos pessoas. O protesto surge nas redes sociais e vira onda. Pois é, mas aí é que está. Essa pessoa que está surgindo, ele está organizando. Querendo ou não, eu posso lá, olha, vamos tal dia para... Vamos imaginar que eu que comece. Querendo ou não, eu fui organizador daquilo. Ou pelo menos foi quem fez acendeu disparou o primeiro torpedo, ou disparou o primeiro WhatsApp, ou seja, apertou o start. Começou comigo ali. E aí eu tenho que ter essa responsabilidade. Por isso que é preocupante um evento que não tenha líderes. Né? A primeira coisa de um evento é a pessoa identificar um líder, saber, e aquele líder ter a responsabilidade de agir como líder. Nós vamos fazer tal lugar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, agora vai cada um embora para sua casa, acabou, vamos embora. Infelizmente, isso em 2013 e também agora, nós não encontramos uma liderança. Talvez, eu acho que isso aí foi a pior perda, né, que nós tivemos. Foi uma possibilidade de termos ali uma questão nova na política e nós não tivemos isso. E aí se banaliza agora qualquer coisinha fazer... não digo que não é válido o protesto, é válido. Mas sim, naquele momento que qualquer coisinha começou a fazer, vamos fazer protesto disso, protesto daquilo, quando na verdade se deveria fazer protestos mais eficazes e efetivos. O exemplo que a gente está conversando nos bastidores, né? Vai nas garagens. Vai na porta da empresa e não deixa o homem sair. Não deixa o homem sair. Vai na porta da prefeitura e se fiscaliza, e se reclama pelo aumento. Vai na porta do órgão que autorizou o aumento. Do deputado federal que elegemos para nos representar. Exato. E vamos fazer esse tipo de protesto. Agora, vamos falar abertamente. Você é trabalhador, estudou, acordou cedo, foi para o trabalho, ficou ao trabalho das 8 da manhã até as 18 horas, né? É dona de casa que precisa chegar em casa, fazer inúmeras coisas, o pai de família também precisa chegar, está preocupado com os filhos, com a esposa, aquela coisa toda, e de repente
está ali meia dúzia de gatos pingados, impedindo que essa pessoa chegue para casa. Uma multidão de 6. Uma multidão de 6. Uma centena no máximo, né? E aí impede que essa pessoa exerça seu direito de ir para casa também. Aí sim, veja, nunca que se vai conseguir ter o apoio popular. E o movimento popular ele precisa do apoio da sociedade e não se conquista desse jeito. Estão se vendendo aquele movimento que surgiu na França, onde não tinha lideranças, onde o povo ia para as ruas, porém tinha um foco, tinha um objetivo, não tinha ali liderança política, era um movimento que surgiu do povo em função do desemprego, da crise, dessas coisas, não aceitaram a intromissão e tinham um foco. Aqui nós tivemos recentemente um protesto dos caminhoneiros que foi chamado de greve. Então, ou seja, nos baseamos digamos assim, nessa indignação do cidadão francês para justificar esse movimento popular. E o senhor acabou de dizer agora que um aluno do senhor perguntou se a Dilma, para vir a Goiás, ela tem que pedir autorização para o governador. Estamos vivendo num mundo onde não pensamos, não estudamos, não conhecemos e não tentamos entender o porquê de tudo? Olha, eu acho que não chegamos a esse ponto, mas eu acho que nós temos uma questão da falácia, né? A falácia da conclusão apressada. Então a gente compara um evento e aconteceu algo depois desse evento, a gente fala, tá vendo? A culpa foi do evento. Ou se a gente fizer aquilo de novo, né, nós vamos conseguir o mesmo resultado. E nem sempre vai ser isso. O evento nem sempre vai resultar naquele fato. Nós precisamos examinar melhor o que aconteceu na França, por que aconteceu e se realmente não tinha uma liderança por trás daquilo. Não, tinha uma liderança, mas essa liderança ela era de todos e não de um provocador, né? Não era de um partido, não. Era da sociedade. A sociedade que sofreu, entendeu e tinha a sua demanda. Isso. E vamos lembrar que mesmo na França, né, teve mais ou menos nessa época desses movimentos, teve também na periferia da França quebradeira. Né? Teve incêndios. Sim. Então, assim, não é... vamos pegar o exemplo da França, que não aconteceu nada. Aconteceu, tanto em um lugar como no outro, por ausência dessa liderança forte, né, tivemos também vandalismos, cenas de vandalismos, que aqui no Brasil, inclusive em alguns meios de comunicação, falavam, ó, tá vendo? Tá na França, está acontecendo isso, porque o governo estava meio que apoiando, né, aquilo que aconteceu lá na França. E aí acontece aqui no Brasil, e é evidente que eu acho que tem que se fazer o comparativo mesmo, mas entender as realidades que são diferentes. Qual o nível de escolaridade, né, das duas nações, qual o nível de leitura, né, do povo dessas duas nações, para a gente saber que tipo de protesto cada uma pode fazer, porque, veja, pode fazer. Você não pode cobrar, né, de uma sociedade pouco escolarizada um protesto político organizado. Não há como, isso é muito difícil de acontecer. Vamos lembrar da Praça da Paz, na ex-União Soviética, onde uma pessoa se colocou diante de um tanque de guerra. Aquilo lá seria mais ou menos assim uma forma de que a gente pudesse entender que tinha-se um objetivo, tinha-se uma pessoa que enxergou o motivo daquele protesto e se colocou diante de um tanque para preservar uma ação ou até mesmo um protesto que estava ocorrendo. Aquele simbologismo de uma pessoa se opor contra o regime, mas ela sozinha, preservando uma multidão, né? Aquela ficou gravado para a história. Aquela cena na Paz Celestial, né? Paz Celestial. Praça da Paz. Praça da Paz, né? Que lá foi
extremamente importante por causa da imagem que ficou e mostrando a coragem. E veja que era uma pessoa que estava fazendo um protesto no governo, né, ditatorial, e ele ali não tinha noção de que alguém estava gravando, não foi uma imagem, vou fazer não foi notícia, eu não vou fazer notícia, não vou fazer marketing, eu vou fazer um protesto. E se coloca ali, e aquilo, como você colocou, né, a questão da coragem que ele teve e o propósito que ele teve. Falou, olha, eu vou me colocar, vão passar por cima. E tanto que a gente olha na imagem, o tanque sinaliza virar e ele vai junto. Falou, olha, que não estou aqui para brincadeira. Não joga pedra, não faz nenhum tipo de ameaça, apenas se coloca imóvel diante de um governo ditatorial, um tanque, né, blindado que representa uma força imbatível, e ele sequer atirou uma pedra, fez qualquer gesto de agressividade. Apenas bloqueou a passagem daquele tanque quando tinha uma ordem para passar por cima dele. Passa por cima. E ele tentou, né, todas as formas ali. Infelizmente, não, mostra aquela imagem e a repercussão dela. Sinceramente, eu não tentei já procurar algumas vezes, mas não consegui encontrar qual foi o resultado daquilo. Como é ditadura, possivelmente, infelizmente, ou morreu ali ou foi apodrecido. Enquanto acontecia aquela ação, o exército ele foi por outro lado, dissipou, matou. Isso. A violência ela foi feita, mas uma câmera estava focada no tanque e na pessoa, e o massacre acontecendo por trás das câmeras. A minha curiosidade até foi o que aconteceu com aquele rapaz, né, especificamente. Foi preso. Deve ter sido preso, morto ou apodrecido ali. Executado, fuzilado em praça pública. Serviu de Marte, né? Eu conversando uma vez com um cientista político da USP, eu quis saber sobre isso. Ele fala, aquele rapaz foi fuzilado em praça pública como exemplo para não se opor contra o governo, contra o poder. Ele foi assim, mais ou menos como o Lampião, como tantos outros, né, que a cabeça foi dada. Mas falemos agora um pouco sobre esse momento atual que nós estamos vivendo no Brasil, né? Temos uma presidente que a história nos mostra que o regime militar, o regime de exceção, era muito mau e muito cruel. Começamos as nossas campanhas políticas vendendo bondades. E agora todo protesto que é feito no Brasil, o governo responde com bondades. Veio a gratuidade do transporte, depois baixou a conta de energia, e agora para os caminhoneiros não vai aumentar o óleo diesel, não paga pedágio caminhão vazio. Isso falta pulso para o governo, ou essa história de um governo bonzinho, adorado pelo povo, o Brasil pode pagar o preço, seja ele qual for, pela essa bondade alheia? Nós já estamos pagando, né? Já. A situação que está aí é exatamente o preço, né, da política que veio. E o Levi, o ministro da Fazenda, Levi... Isso, Levi. O Levi, né? É esse que está sendo agora massacrado. Isso. Porque ele falou... Falou a verdade. Né? Ela foi uma brincadeira que torrou bilhões e não resolveu a situação. Isso porque o governo concedeu, né, um benefício fiscal, né, uma espécie de renúncia fiscal, e não fiscalizou se aquilo estava cumprindo ou não. E do nada vem e aumenta imposto de 150% até 200%. A gente está pensando, saiu de 2%, foi para 4,5% só. Vem cá, foi aumento de 200%. Exato. Né? Saiu de 1,5%, foi de 1 para 2,5%. Igual a história, estamos protestando, não é contra 30 centavos, é contra 2,30. É 2,30, é um aumento que teve. Né? E então, quando se concedeu ali que ela prometeu, né, nós vamos baixar a tarifa, o preço da energia elétrica, e não pode ficar tranquilo porque nós estamos abaixando
a energia e estamos aumentando a produtividade de energia e nós vamos manter esse ritmo sem preocupações a médio, a longo ou a longuíssimo prazo. Estamos andando e 2 anos depois, né, veja a situação. E aí vem a questão do recado, né? Quando se coloca, olha, pode ficar tranquilo que nós temos energia, o pessoal começou a gastar. Essa é a questão. Quando a gasolina estava baixa, a gente usava muito o carro, coisa assim que às vezes dava para ir a pé, não, mas vamos, aqui entra, vai no carro e tal, faz isso, aquilo, porque a gasolina estava em conta. Aí de repente vem um aumento, 2 aumentos seguidos de gasolina, como você colocou, André, muito bem colocado, né? Tenta se escamotear, e aí ela se escamoteou, não, eu não dei aumento na gasolina. Eu só aumentei a CID. A contribuição sobre impostos, derivados de petróleo, tarará. Mas é disso, o senhor falou sobre um assunto importante. A presidente ela foi à televisão quando nós já tínhamos vivido na era Fernando Henrique, um autoritarismo, quando o Estado diz você só pode gastar tanto de energia se você exceder, mesmo estando com a sua conta em dia, terá a sua energia cortada. A presidente Dilma disse, não se preocupe, temos energia, temos isso, temos aquilo. E pesquisas recentes mostram que gastamos 40% da energia e da água de forma não útil, gastamos. O povo acreditou na mentira, o governo mentiu para o povo, ou o povo não se importa? Olha, como voltando àquela coisa da responsabilidade, nunca vai ser um só. Primeiro que o governo, se não mentiu, não disse totalmente a verdade e não se procurou saber as consequências daquilo, não se preocupou com aquilo, né? Quando a Dilma fala que vamos ter problemas, eu não acredito que necessariamente ela estivesse mentindo, mas eu acho que ela não se preocupou com as consequências daquele fato, né, imediatas, as consequências a um pós-eleição. Ela se preocupou mais com a eleição. Eu reduzo, ganho uma votação ali com o pessoal, depois eu vejo no que dá. E aí manteve-se aquilo. Pensou-se que talvez o Brasil fosse continuar arrecadando do jeito que estava arrecadando, e também não deu certo. O povo acreditou, sim, naquilo, né? E mas aí acreditou de forma errada. Mas a história não mostrou que nós já tivemos um apagão no governo passado, não mostrou que várias vezes, depois vamos falar sobre isso, o ex-presidente Lula disse, não vamos nos preocupar, Deus é brasileiro e São Pedro ele sempre faz a sua parte. Será que não faltou por parte do cidadão entender que no governo Fernando Henrique nós tivemos uma ingerência do Estado na família, na casa, no que é privado? A história não mostrou nada? O problema é que o apagão aconteceu em 2001, nessa 2001, correto? Isso, exatamente. E essa nova hipótese aconteceu quase 14 anos depois. 13 anos depois, vamos 13 colocar anos assim, depois. Né? Porque então, não ali... é apagão mais. O governo, ele diz que o seguinte, são ações preventivas para preservar o nosso sistema energético. Isso. Não é apagão. Isso. É uma ação preventiva para não haver uma sobrecarga do sistema energético. Isso. Odisseia para calentar bovino, né? É o eufemismo, né? Não é apagão. A conversa foi do não é apagão, é desligamento preventivo. Isso. Na verdade, é um apagão, né? Desse o nome que quiser se colocar, mas nós estamos num pré-apagão. Tanto que se colocou a questão do racionamento de energia, lá em São Paulo, racionamento de água, o controle do uso de água. Do que não tem mais, né? Vamos racionar o que a gente não tem. É isso. Aí é outra coisa, né? Que vários países têm esse problema, né? Só que eles começam o controle quando chega a 50% do reservatório. Isso.
Nós aqui chegamos Quando ao volume acaba. morto, chegou-se ali ao volume morto para depois fazer. Então, assim, eu acho que o povo, quando passou esse longo período, e desde o governo Lula, vem, não temos risco de apagão, não temos risco de apagão, vem a Dilma e diga, olha, pode ficar tranquilo, nós não apenas temos risco do apagão, como prova disso aqui, nós estamos reduzindo a energia. Porque o Fernando Henrique Cardoso, quando teve o racionamento, o apagão, lá em 2001, o que ele fez? Ele, além de determinar a redução de consumo, ele impôs uma multa para quem ultrapassasse aquele consumo. Além da multa, o corte. O corte, exato. Porque era algo necessário. Nós podemos fazer a crítica que for, só que é aquela história. Se não tivesse feito aquilo e todos nós estivéssemos gastando da forma como nós vínhamos gastando, não ia ter energia depois para gastar. A verdade era essa. Ao depois, não teríamos. Nós fomos comer, a mesma coisa tem lá... tem uma saca de arroz e começa a comer e fala, olha, agora nós precisamos comer menos. Não, mas é meu direito me alimentar, é meu direito isso, é meu direito aquilo. Ótimo, então vamos comer do jeito que nós comíamos. Mas o arroz vai acabar. Então, é o seguinte, vamos comer e vamos plantar, né? Isso. Não vamos só comer, né? O Brasil foi essa questão. Isso. Nós gastamos e não investimos. Exatamente. Então, tem no primeiro ponto, olha, nós temos que racionar agora a comida. Nós temos que plantar para o futuro. Agora nós temos que plantar para o próximo ano, sabendo que essa colheita ela vai demorar. E não se adianta colocar o governo atual culpa em governos pretéritos, porque teve 13 anos, né, para se organizar, 12 anos de governo deles, né, para se organizar, plantar alguma coisa, semear a questão das termoelétricas, da energia eólica e outras matrizes energéticas que ligar, porque nós temos energia, mas o que falta são redes que fazem essa energia chegar a outros setores. Sim, foi o que aconteceu com a energia eólica, né? Isso. Se construiu, aí depois que terminou de construir, que beleza, está gerando energia, tá indo para onde? A gente não construiu. Uma rede para levar essa energia. A mesma coisa do transporte, que culminou essa questão dos caminhoneiros. Agora, professor, a presidente Dilma parece que ela sucedeu Fernando Henrique, porque ela atribui todos os erros do Brasil ao governo de Fernando Henrique. Tivemos 2 mandatos de Lula que o governo preserva. E aí o cidadão que no primeiro momento se revoltou contra Lula, contra isso, contra aquilo, parece que agora está colocando a culpa em Fernando Henrique, e Fernando Henrique já acionou Joaquim Barbosa, ou seja, nesse contexto todo, Lula não aparece. Fernando Henrique, como se tivéssemos tido um apagão de 8 anos, de 2 mandatos do presidente Lula, que só vendeu bondades e não construiu nada. Estou errado na minha leitura? Nós tem uma frase de um amigo meu, o Marcos Marinho, que vou roubar dele, vou usar agora com crédito. Plagiar, não, roubar não, plagiar. Vai fazer o crédito dele, que é o seguinte, ele disse que o governo Dilma se baseia em 2 ex-presidentes. Então, ela está encostada em 2 ex. Um serve para ela bater, o outro serve para dar suporte ao que ela está fazendo essa construção. Né? Então, qualquer coisa, aconteceu algo de ruim, FHC. A corrupção na Petrobras, olha, mas se não tivesse acontecido lá com a FHC, se ele tivesse punido, esse cara não estava roubando. O problema surgiu há 12 anos. Há 13 anos, né? Ali, então, se tivesse sido punido lá, não teria acontecido. Eu falei, cara, mas tiveram 2 mandatos do Lula, o mandato dela e nada. Então, joga só no outro, né? E do Lula utiliza para falar, olha, então as conquistas do governo Lula, as conquistas disso, a conquista daquilo... Erradicamos a fome e a pobreza. Exatamente. Pega isso e fala, então nós estamos bem isso por conta do governo Lula, nós estamos continuando o legado do governo Lula. Né? Então, assim, nunca é algo dela. Qual é a marca dela? É sempre colocando ali, né, a marca do FHC, no caso, a herança maldita, que na boa, 10 anos já dava para ter acabado essa herança, né? Ou pelo menos minimizado isso. E aí depois
né, vem utilizando, né, as conquistas, né, do governo Lula. E aí, de novo, né, também no Facebook coloca uma charge, né, do Fernando Henrique Cardoso plantando a macieira e aguando, né? E aí depois o Lula comendo da maçã, né, naquela macieira. E depois a Dilma com a motosserra cortando a macieira. Modéstia à parte, mas é algo que mostra que nós temos no país uma construção. Então, nunca no governo vai ser obra de apenas um homem, de apenas uma pessoa. Tá? Nós temos ali uma construção, foi continuando. Aonde vai chegar isso? Onde nós vamos chegar? No conjunto das ações de todos os governos. Como eu sempre digo, nunca a responsabilidade é de apenas um. Às vezes a pessoa chega no primeiro dia de governo, né, dele e fala, nós estamos fazendo isso porque nós conseguimos economizar. Espera lá, é o seu primeiro ano. Mas ele pode até se justificar, mas ele está no poder. Ele tem o poder de mudar. Isso. Ele pode até ele falar, tem a obrigação. Nós temos isso que aconteceu, ótimo. Funciona no primeiro momento do seu mandato. Não funciona numa reeleição. Você foi reeleito, teve um mandato inteiro, foi reeleito. Depois disso, no segundo mandato, começa a acontecer coisa errada. Você colocar a culpa em governo que ficou 3, 4 mandatos passados, é questão de não assumir mesmo a sua parcela de culpa. Agora tem aquela célebre frase que o poder, ele não admite vácuo. Quando o poder é frágil, alguém assume esse poder. Nós vamos para o intervalo, depois do intervalo vamos falar sobre o momento atual, né? A presidente Dilma, ela encontrou um desafeto no Congresso Nacional que, a pretexto da independência do poder parlamentar, talvez esteja criando-se um governo paralelo. Falaremos também sobre a história aqui de Goiás, né? Afinal de contas, todos os estados disseram, né, dos 27, 19 disseram que estavam quebrados. E uma pesquisa, doutor, interessante, 80% dos eleitores acham que os políticos mentiram durante a campanha eleitoral. Acham. Coitado. São os assuntos que a gente conversa depois do intervalo. Um instante só. De volta com o Jornal Argumento, né, recebendo aqui a visita do professor, doutor Alexandre Azevedo, ele que é professor em Direito Eleitoral. Professor, eu estou frustrado. Marcaram um impeachment da presidente Dilma para o dia 15 de fevereiro. Eu fui para a Praça de Março. Não, fevereiro também. Durante o Carnaval. Eu fui e ninguém foi. Aí, como era Carnaval, vamos transferir o protesto para outra data, porque quem planejou o impeachment da Dilma para o dia 15 esqueceu do pequeno detalhe. Era Carnaval. E aí, ou seja, é igual naquelas guerras, né? Vamos fazer uma trégua para recolher os nossos mortos. Aí planejaram esse protesto para o dia 15 de fevereiro, domingo de Carnaval. Ninguém foi, eu fui e me decepcionei. Essa forma da gente impensada, agora estão falando aí sobre mudou a data. Falta de quórum. Falta de quórum. Essa forma, professor, que a gente está cuidando do Brasil e planejando, adiando, né? Vamos fazer um protesto para organizar um protesto. Como não foi ninguém, vamos transferir esse protesto para outra data. E informações que chegaram de fontes é que nesse período do Carnaval a presidente Dilma chamou José Sarney, chamou Michel Temer, chamou Lula. Vamos falar sobre Sarney, que não saiu da política, né? Muito pelo contrário, está mais atuante do que nunca, mas reuniu uma cúpula e, segundo informações, ela ia renunciar, porque se sente só abandonada pelo partido dela, pelo partido de sustentação e até mesmo por pessoas que deveriam estar do lado dela, mas não querem sofrer esse desgaste. Começando primeiro sobre o dia 15. O senhor foi
para a rua? Não, não fui. Teve notícia de alguém que foi? Não fui, eu estava tendo aula nesse dia, né? Até Mas teve notícia de alguém que foi? Não, não tive. Agora estou tendo sua, né? Você foi lá. Eu fui. Nesse dia, né, realmente fui. Eu estava dando aula, tive o concurso do TRE, até que foi ontem a prova, né? Tinha carnaval? Tinha carnaval no meio, aquela coisa era toda, então... Deixa o protesto para depois do deixar carnaval. Depois. Interessante a gente notar que o pessoal sempre compara, né, o do impeachment do Collor com o da Dilma. Esse possível impeachment, né, essas manifestações contra a Dilma. Não, mas que no Collor, o Collor assinou, tinha questão do Collor, da Dilma ainda não pegou nenhuma assinatura. Para isso tem que chegar na porta da Dilma, a corrupção, se não chegar com ela, não vai ter impeachment dela. E eu digo, para ter impeachment, não precisa a pessoa ter assinado nada. Não precisa ter foto, não precisa ter a bala que bateu Kennedy, nada disso. O que precisa? Precisa é povo na rua. E o Congresso disposto... Né? E o Congresso vai estar disposto quando o povo estiver na rua. Né? Se o povo não estivesse na rua, você acha que o Renan Calheiros votaria contra o Collor? Ele que é de Alagoas, e ele votou contra o Collor. E votou porque o povo estava na rua. Não. Se tem uma coisa que a classe política sabe fazer, é sobreviver. E ela enxergou naquele momento ali a questão da sobrevivência. Collor, se ele tivesse a realidade, porque ele se apoiou num pseudo-apoio popular, desculpa a redundância, e esqueceu de articular com os partidos no Congresso. Se ele tivesse acreditado que o apoio popular nem sempre representa aquilo que o Congresso faz e tivesse articulado então com o PSDB, com então outros partidos, o caso do Donadon, que estava preso e teve o seu mandato mantido, Collor, ele se iludiu no pseudo apoio popular e condicionou isso para pressionar os congressistas, ou seja, eu tenho o apoio do povo, ninguém me derruba? Foi algo parecido com isso. Só que ele esqueceu que ele não tinha mais o apoio do povo. A partir do momento que começa a surgir os escândalos, o irmão dele, né, vai ter a revista e fala, eu e o Pedrinho, eu e o Collor, é o Pedro, né? Pedro Collor. Não, eu e o Fernando Henrique Cardoso, a gente... maconhete primeira, né? Ele falou isso, e aí vai cunhada, e vai aquele tanto de gente, e as coisas só foram avolumando. A esposa dele foi depois, a esposa ainda manteve. Mas ele teve uma casa interessante, que no meio da crise ali, ele começou a dar entrevista sem aliança, e mostrando que estava sem aliança, assim, ó, assim, ó. E aí depois voltava, e tudo. Então tudo isso levou ele a perder, né, o apoio. Mas o principal... ali que eu acho, eu sempre falo isso, que o Collor, assim como ele teve uma novela que o ajudou a se eleger, vamos lá, Salvador da Pátria. Caçador de Marajás. Né? Então, o Brasil estava revoltado. Estava revoltado porque não prometeu, não cumpriu o que prometeu, mas veja lá, para ele ser eleito, ele teve aquela novela, O Salvador da Pátria, que era a história do Lula. Né? Só que colocaram lá Sassamutema. Do Collor. Não, mas era a história colocaram, demoniaram o Lula, né? Que ele ia num líder sindical, um representante, ele ia chegar no governo, ia ser um corrupto como qualquer outro. Ia esquecer das origens dele e ia virar um corrupto de marca maior. Então usaram isso ali para fazer com que ele perdesse um pouco, o Lula, né? Pouco da simpatia. E para tirar o Collor veio do mesmo jeito, uma novela e uma minissérie. O povo não foi à rua à toa naquele momento. O povo foi à rua porque teve uma minissérie que ensinou o povo a ir para a rua. Pega Anos Rebeldes. Foi toda uma história ali, uma narrativa do povo indo às ruas, revoltado contra o governo. O que a gente organiza, o que a gente faz, como que faz. E a minissérie ensinou tudo isso para o povo. E o povo foi. E aí o Collor perdeu o time. Como ele não tinha, o que ele imaginou? Não, eu vou ficar só com o povo e vai resolver minha vida. Resolve se ele tivesse uma ligação direta com o povo, se ele tivesse um partido de massa, e ele não tinha, o partido dele era minúsculo,
Ao contrário do PT da Dilma, que é um partido grande. Acho que ele era PR, né? alguma coisa assim. Era PRN, né? PRN, era aquele sim. partido de aluguel. Isso, a coisa mínima ali. Parecido com Marina, né? Não, acho que era pior que o da Marina, porque o partido da Marina, a gente pode conceituar... Dela não, do Eduardo Campos. Não, eu falo do partido que ela quer formar, o Rede, ou que estava no Eduardo Campos. O Rede, propriamente, né, é mais um partido de ideologia. Se a gente pode conceituar, eu acho que estaria mais voltado para um partido de ideologia. Não se preocupa com o número, se preocupa com as ideias. O PRN, né, salvo engano era o PRN mesmo, ele não está preocupado nem com a ideia, nem nada. Ele está preocupado ali em tentar, né, ter alguma benesse, propriamente dita, ali, né? E aí, do nada, caiu no colo dele a possibilidade de ter um presidente da República. E não se preocupou em crescimento. Né? Trazer uma base parlamentar maior, que sempre todos os governos fazem isso, né? O governo ganha, o que ele tentava fazer? Olha, adere ao nosso governo, adere, muda para o nosso partido. Isso no Collor não teve. Agora, professor, o tempo é curto, os assuntos são muitos. Certo. Né? De Fernando Collor ficou a lição de Zélia Cardoso, que cometeu um genocídio, né, quando ela confiscou a poupança de todos. Hoje ela é economista, ela dá aula de economia, é articulista, fala sobre economia. Um outro fato recente também, Joaquim Barbosa, que tinha o poder de até pedir o impeachment de Dilma, de Lula, mas preferiu outro caminho. Deixou o poder e agora está fomentando o impeachment da Dilma. Quando ele teve o poder, ele não executou. Deixou o poder, começou a ser, desculpa a expressão, mas palpiteiro. Porque quando você não tem o poder, quando você não tem a função, quando você não tem nada e você fala, é um palpite. Mas quando teve o poder, se omitiu. Essa questão do Brasil, quem tem o poder não decide. Deixa o poder e vira conselheiro. Ou até palpiteiro, no caso do Joaquim Barbosa. Mas no caso do Joaquim Barbosa, né, como membro do Poder Judiciário, ele não poderia mesmo falar. Né? Juiz é conhecido no burocrático que o juiz fala nos autos, tem que falar no processo. Né? Então precisaria de que alguém entrasse com um processo no Supremo para isso. Né? Então eu vejo que ele tem uma maior liberdade agora de se falar. O que eu Mas não ele foi relator. concordo, não foi relator do Mensalão, e aí ali ele fez valer a opinião dele. E ele poderia incluir quem ele quisesse, porque haviam Não denúncias... Não poderia. Ou não? Não poderia. Aí a função de denunciar é do Ministério Público. Então, foi o Ministério Público que entrou com a denúncia e tal. E aí entra aquela questão que a gente falava, né? Que o governante, às vezes, ele coloca o outro para falar, né? E ele não faz ele mesmo. Então, é difícil. Se chegar, por exemplo, muitos cobram, por que não chegou no Lula? Né? Não sei o motivo, sei que o Lula é macaco velho para ele, né, deixar que alguma coisa ali esbarrasse nele. Mas o Joaquim Barbosa foi até onde dava para ele ir dentro do processo. E eu acho que às vezes até esticando muito a corda. Tá? Muitos juristas, né, concordam com isso, que no Mensalão, para se condenar, esticou muito a corda. Isso juridicamente falando. Porque tinha câmeras, microfones e audiência. É isso. Exatamente. Então, por isso foi feita essa situação. Agora, eu vejo que o político, realmente, a pessoa que tem um acesso mais fácil aos meios de comunicação, que é uma celebridade, por assim dizer, né? Um formador de opinião, ele não pode se omitir, ele tem que se pronunciar. E eu acho que o Joaquim Barbosa, agora, o que ele precisa fazer é encontrar um caminho, né, para ele fazer isso com mais propriedade. Não parece que ele Porque senão vira recalque, né? Porque não parece que ele está a serviço do PSDB, porque Aécio Neves, no primeiro momento, esperava-se muito dele. Mas provou-se que Aécio Neves, ele
ia fazer discursos, ia fazer mobilizações, mas ele foi muito cauteloso nas críticas. E depois de encontros de Joaquim Barbosa com Fernando Henrique, advogado de Fernando Henrique, fulano e Beltrano, Joaquim Barbosa começa já pedindo impeachment de Dilma, a saída do ministro. A saída do ministro, coisas assim. Aécio Neves entrou para a história como um coadjuvante? Não, acho que não. Eu acho que ele já faz parte da história, né, do Brasil, e eu acho que ele teve um recuo para não ficar, parecer aquela coisa, olha, está fazendo isso que é perdedor. Então, eu acho que ele recuou um pouco para não parecer história de perdedor. Né? Esse no primeiro ponto. E tem uma segunda possibilidade aí também, né? Se a Dilma sai, Michel Temer assume. Quem quer pegar o Brasil nesse momento? Né? Exato. Não, mas vamos lá. Assim, o Michel Temer assume. O Michel Temer assumindo vai ter 4 anos para governar. E a possibilidade dele se candidatar à reeleição. E baba cabelo e bigode, porque é o presidente da República, é o presidente da Câmara e presidente do Senado. Exato, então o partido dele tem tudo ali. Então, nessa hora de questão estratégica, né, olha, é melhor eu permitir a Dilma e ela vai sangrando esses 4 anos. O PSDB também aplaude. Né? E a gente vai deixando ela sangrando e tudo, e aí no quarto, e a gente faz discurso acalorado, aquela coisa toda, deixa para outros pedir impeachment. Que também, o impeachment, para acontecer, tem que ter uma coisa muito forte para levar o povo à rua. Se isso não acontecer, não leva. Né? Então, o PSDB sentiu isso, eu penso. E ele falou, olha, melhor permitir deixar a Dilma aí sangrando os 4 anos, e aí a gente lança o nosso candidato. Aí, maravilha. Do que a gente trocar agora, e vem o Michel Temer, e consegue, né, alavancar o governo, trocar tudo, que ele não tem compromisso com a Dilma, não tem compromisso com o Lula, e fala, é tudo errado mesmo, e tenta ser, dali para frente, mostrar que é o salvador da pátria. E aí o PSDB terá um adversário forte daqui 4 anos. Então, deixa a Dilma ir convalescendo ali, né, se debatendo esses 4 anos. É o que o senhor falou mesmo, sangrando. Esses 4 anos, e aí depois eu venho e, né, me mostro como salvador da pátria. Agora, é interessante, se me permite, claro. André, eu sempre falo isso, no Facebook, o que preza ali, deve prezar, é a presunção da mentira. O que ou da minha verdade. Ou da verdade de alguém. Porque no Facebook, coloca lá, se a Dilma for sofrer impeachment no início do mandato, será convocada nova eleição. Mentira. A Dilma pode sofrer impeachment no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no 4º ano. Quem assume é o Michel Temer. E se houver um fato que esse impeachment coloque também Michel Temer? Ou seja, aí a chapa ela é retirada. Vai seguir. Se houver um fato que ligue tanto a Dilma quanto o Michel Temer, e eles consigam, né, o Congresso Nacional, impeachment, né, os dois ali, o que a gente vai ter? A dupla vacância. Então nós vamos ter uma eleição, uma nova eleição. Nesse por conta período, da dupla vacância. Eduardo Cunha vira presidente do Brasil. Se nós, exatamente, interinamente ele assume e convoca uma nova eleição. Se a dupla vacância acontecer na primeira metade do mandato, o Eduardo Cunha assume e convoca eleição direta. Então o povo vai e vota, escolhe alguém. Se acontece na segunda metade do mandato, aí já não vai ser o Eduardo Cunha, vai ser outro presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele vai ter que convocar, assumir e convocar novas eleições, só que essas eleições serão indiretas. Isto é, a Câmara dos Deputados é quem vai escolher o presidente da República pelo término do mandato restante. É isso que acontece. Todo jeito a gente vai ter uma eleição.
Mas no primeiro momento, direto, o povo vai lá e vota. Na segunda metade, né, quem vai decidir? São os representantes do povo. Nós falamos aqui sobre o primeiro turno, segundo turno e o terceiro turno. Agora estamos no quarto turno, que é esses novos deputados federais e senadores que estão entrando, né? Aqueles que saíram já queriam cobrar a fatura, já receberam a sua fatura. Agora quem está entrando é o quarto, digamos assim, o quarto turno. Eduardo Cunha representa esse quarto turno. Já fala de convocar os ministros para irem conversar com os parlamentares. Já disse que esses ajustes fiscais não passam e, entre outras coisas até, né? Até mesmo sobre a possibilidade de chamar a presidente Dilma para explicar o que está acontecendo no Brasil. O quarto turno começou mais quente do que o primeiro, segundo e terceiro, ou ele foi uma sequência? E aí eu coloco outra pergunta. A pretexto da liberdade do parlamento, justifica tudo isso que está acontecendo? Mas vamos primeiro essa questão do quarto turno. Quarto turno. Pois é, ali, esse quarto turno ele só aconteceu por falta de uma maturidade política da presidência Dilma. Faltou para ela ali uma articulação política. Ela não é política e ela não se preocupou em tratar o Congresso Nacional como o Congresso Nacional deve ser tratado. O Lula falou que ela era cabeçuda. Exatamente. Ela não houve na primeira, não houve na segunda, e a gente tem uma crise... E apanha na terceira ali. E a gente tem uma crise que ela não é política, porque vários embaixadores, quando chegam no Brasil, têm que entregar uma carta, as suas credenciais, porque estão ilegais no Brasil até que sejam reconhecidos. A presidente Dilma recebeu um até agora. A grande maioria está voltando. Porque o problema maior dessa articulação política dela é que ela não sabe fazer. O Lula levou todo o tempo que ele dá conta de fazer. Chegava o cara brigando e tudo, ele dava uma faga na cabeça dele, prometia muitos fundos, não fazia nada, mas o cara dizia, pô, o Lula falou comigo, entendeu? Então temos isso. E aí se permitiu que o candidato do governo a presidência da Câmara, tivesse míseros 100 e poucos votos. Como o candidato do governo, tendo a base aliada, né, a base aliada da Dilma consegue fazer uma emenda constitucional, por exemplo, 3/5 dos votos, consegue fazer isso aí, e não conseguiu eleger sequer, eu acho que aí que é o pior, não conseguiu sequer levar para um segundo turno. Se tivesse levado a eleição do presidente da Câmara no segundo turno, perdia, mas perdeu com honra. Agora, perdeu no primeiro turno com o outro candidato, tendo o dobro da votação. Aquilo ali foi vergonhoso para Dilma. E era da base de apoio, parte do PMDB que dava apoio ao presidente Dilma. Exato. O próprio PMDB é da base do apoio e ainda tinham outros partidos da base de apoio que falaram, olha, filho, não queremos mais você, o Arlindo Quinalha. Vamos lembrar que o Arlindo Quinalha, podemos criticá-lo como quisermos, mas uma coisa que ele fez, diferente de muitos presidentes da Câmara, foi honrar a Câmara dos Deputados. Até onde ele pôde, ele manteve as convicções dele, honrando a Câmara dos Deputados. Eu lembro um fenômeno, uma ocasião, um evento, que o TSE respondeu a uma consulta, disse que se o parlamentar mudasse de partido, perderia o mandato. Com base nessa consulta, o PPS, PMDB e DEM entraram com um pedido na Câmara dos Deputados falando, olha, Eduardo, manda, né, declara a perda dos cargos de tais infiéis. Colocou aquela lista. O Eduardo Campos também falou, olha, o Eduardo Campos, o Arlindo Quinalha, né, falou, olha, essa consulta não tem efeito vinculante, então eu não vou cumprir algo que não me vincula. O parlamento é soberano. Enquanto não tiver uma decisão judicial determinando fazer isso, eu não vou fazer. E ali manteve, pode concordar ou não. Mas tem coerência. Mas ele teve a coerência dele e teve o respeito ao parlamento ali. Eu achei isso interessante e importante naquele momento. Agora, o Eduardo
Cunha, né? Ainda não que é o mostrou. chamado Cunhal. Não, ele já declarou a independência do Congresso quando aprovou o orçamento impositivo, ou seja, a pretexto da autonomia de um poder, ele tirou a capacidade de negociar do executivo com o legislativo. Nesse ponto específico, eu acho que foi um avanço. Porque é o seguinte, o que a gente tem no Brasil acontecendo? Eu tinha até essa emenda. O governo vinha, olha, fulano, eu preciso que esse projeto passe lá. É mesmo? Então o que eu faço? Olha, tem umas emendas nossas ali no orçamento, libera pra gente que a gente vota com você. Era essa a moeda. E aí, em vésperas de uma votação muito importante, liberava-se aquele tanto de emendas parlamentares. Agora, vamos ver como que fica, né? Vamos ver como fica o futuro disso. Mas agora é o seguinte, olha, o governo chega, olha, eu preciso disso. Então eu vou liberar aquele orçamento. Você vai liberar aquele orçamento que a Constituição já disse que você tem que liberar. Que se você não liberar, você vai estar cometendo crime. Entendeu? Então agora a coisa muda. Eu espero isso. Né? Não depender mais de negociatas, né, para se chegar, né, nesse resultado de comprar lideranças lá no Congresso Nacional. Agora, professor, tem uma questão que o Brasil tem que acordar. Nós vivemos o clima da onda. Quem não entra na onda é louco, revolucionário, sofre por parte da sociedade todas as suas, digamos assim, não vamos usar uma expressão, né? Todas as suas indignações. Eu me lembro que eu entrevistei o senhor aqui, estavam taxando o senhor como revolucionário, louco, tal. Diminuiu isso e como é que o senhor está convivendo com esse rótulo que o senhor nunca teve, mas lhe colocaram? Pois me colocaram como, né, sendo antipetista, não sei o que lá, e outras coisas. Só que quando você expressa a sua opinião, a gente tem que estar, né, disposto a sofrer as críticas pela opinião. Né? E eu acho que essa questão da crítica que me fizeram ali me forçou a ter um pouquinho mais, né, de maturidade também, né, amadureci com a crítica, e aí hoje amenizou, né, não estou mais... Porque o senhor não é o foco. Não sou mais o foco. O foco antes era o Lula, Isso. Agora é Dilma. É Dilma. Não é o senhor. Então, graças Como a Deus, tivemos aqui bom. o fora Marconi, fora Paulo, agora é fora Dilma. Então, ou seja, o senhor saiu do foco. Tá ótimo, deixa para outra ali. Não é notícia mais, né? Não é notícia mais. Não é mais útil, né, atacar, que às vezes, também tinha a questão política, quando você está numa campanha política e você não consegue angariar votos, simpatias, você tem que colocar a culpa em alguém. E aí, infelizmente, ali, achar de colocar, né, a culpa em mim. Mas passou. Agora, como é que se leciona direito eleitoral quando o cidadão sequer sabe dos seus direitos? Olha, é uma situação complicada. A sorte é que o direito eleitoral ele já vai entrar no 8º, 9º período nas faculdades. 7º, 8º, 9º período ali nas faculdades. Então, a pessoa já tem noção, né, de seus direitos, que já fez outras disciplinas. Construiu seus direitos ou comprou direitos dos outros? Mas já está conseguindo entender alguma coisa. Eu falo da figura do professor, porque da forma que o senhor disse que um aluno perguntou se para presidente Dilma vir aqui tem que ser convidado, penso eu que o senhor deve ter divergências dentro da sala de aula. Eu acho que se torna muito mais ali um debate. Sim, mas isso eu acho que é o melhor ponto, quando o aluno vem com divergência, que não seja o senso comum. Né? Que o senso, aí eu vou explicar para o nosso telespectador, né? Que tem um conhecimento vulgar e conhecimento científico. O conhecimento vulgar é chamado conhecimento de senso comum. É aquele que todas as pessoas falam a mesma coisa e não procuram investigar de onde que surgiu aquilo. Fica ali no comunzão. Né? Aí você vai apertar e fala, por quê? Porque não sei. Fulano falou isso, então deve ser verdade.
Aí esse se torna o senso comum. E eu tenho que desafiar os alunos a falar, olha, esqueçam o senso comum. Agora pensem, né, como estudantes de direito que vocês são, como operadores do direito. E aí desafiei esse aluno, olha, tanto que eu falei para ele, olha, você vai para algum estado, você tem que pedir permissão? Você vai sair de Goiânia, você precisa pedir permissão? Com a presidência, né, vai acontecer a mesma coisa. Quando se traz alguma discussão ali e há essa provocação, eu acho fantástico, eu acho um aumento, né, de qualidade no ensino, quando o aluno tem essa capacidade. A riqueza da liberdade. Exato, e de trazer a sua indignação. Mas eu falo, olha, não traga indignação em senso comum. Como? É todo mundo corrupto, não adianta fazer isso, não adianta fazer... Olha, que tem corrupção, tem, a gente sabe disso. Agora, eu vou falar, não adianta fazer e cruzar os braços, alguém vai fazer. Como você colocou no final do bloco, né, o poder não tem vácuo. Não. Né, Jânio Quadros, que pode falar muito bem isso. Né, Jânio Quadros, ele renunciou ali, pensando, olha, a hora que eu renunciar, João Goulart está lá na China, país comunista, o povo não vai aceitar minha renúncia e vai querer que eu volte. E eu vou voltar. Só que ele esqueceu que o poder, ele se articula, que ele não comporta vácuo, então, e ele se articula, o poder nunca é pego desprevenido. Um exemplo é o atentado, a morte do presidente Kennedy. O vice-presidente estava num voo, o capitão, ou seja, ou quem estava, o piloto, né, lá, ele deu posse ao presidente no ar, sem autonomia, sem nada, porque disseram para ele, Kennedy foi assassinado. Diga a quem está aí no avião que ele é o novo presidente, ou seja, ele decolou vice e aterrissou presidente. Então, ou seja, o poder não admite vácuo mesmo. Né? Não. Aqui no Brasil, admite. Não acredito que agora, tenha isso. Né? Não admite, mas que poder é esse que assume? Essa é a questão. Ele se articula, né? O poder vai sempre encontrar uma forma de articulação. E aí esse exemplo do norte-americano permite a gente concluir uma coisa. Você nunca vê o presidente e o vice-presidente juntos. Não. Raríssimas vezes. Aqui no Brasil, a gente encontra o presidente, o vice-presidente, o presidente da Câmara, do Senado, o presidente do Senado, da Câmara Municipal, governador, então, se ministro. Só der um atentado terrorista, vai ter um vácuo, porque está todo mundo junto ali, né? É uma coisa. Não, nós temos um caso recente. Um ministro demissionário. Uhum. Um ministro demissionário, ou seja, Guido Mantega ficou pelo menos 4 meses no governo sem o cargo, porque já tinha pedido demissão, já tinha sido demitido, esperava-se apenas a composição de um novo ministério para ter um novo ministro. Então, assim, é um exemplo claro, né? Tivemos aqui um vácuo habitado por quem não tinha o poder. E ali, de novo, né? Eu acho que foi a questão da presidente, né? Nossa presidenta, deixar ele sangrar. Né? Ela podia ter evitado isso, ter feito a troca imediata, ou ter falado, olha, ou negado qualquer troca. Mas se ela terminar a eleição, ela já deixa ele sangrando ali, falando que vai, né, trocá-lo, e não anuncia o substituto e deixa aquela situação toda ali dele, né, sozinho. Basicamente, ele ficou o término ali da gestão sozinho. E aí até uma questão que me entristeceu bastante como cidadão, o fato dele estar no hospital com a esposa, né, e sofrer vaias do povo, né, dizendo para ele ir procurar o SUS. Ora, respeito acima de tudo. Acima de tudo. Eu posso criticá-lo, posso fazer tudo, mas ele está no hospital e procurando saúde. Ele tem dinheiro para pagar? Bem, utiliza o que ele quiser. Ele tem? Não tem? Ótimo, procura o SUS. A pessoa que está ali não gostou da presença dele ali? Maravilha, muda de hospital, vai para o SUS também. E o ministro ali é como da cidadão, cidade, Kassab, que foi inaugurar um CAIS lá em São Paulo, unidade de saúde. Ele era prefeito, o cidadão foi reclamar, ele esbofeteou
né, agrediu fisicamente, deu soco, murro, pontapé. Chamou de vagabundo. Chamou de vagabundo um cidadão que votou nele, esperando que ele trouxesse ali, né? O que é pior? A vai ou a agressão? Os dois a gente abomina, mas qual que atinge mais? Olha, vai depender, é aquilo que a gente falou, né? Você colocou aí agora. As duas formas são formas repudiáveis de agressão, né? Uma fica só na palavra, tirou dali, acabou. Também a gente vê no vídeo, não foi algo assim, né? Foi grotesco, mas não foi nada agressivo. Muito, né, agressivo. Foi uma agressão, mas É, foi moral, coisa, não não foi física. uma amplitude, né, extremada. Agora, do Kassab foi extremada, né, e mais, ele é político. Ele está ali num cargo político. O que se cobra dele é que tenha, no mínimo, controle emocional. E ele não teve isso. Tanto que se mostra pela cena que não foi um único tapa. Não. Ele saiu dando tapas. Saiu perseguindo na pessoa. o E era um idoso. Isso. Era um idoso, né, e bateu. E era um cidadão que questionou dele uma questão de política de emprego. E foi uma violência física e verbal, né? Porque Sim. além de espancá-lo, ainda xingava. Chamou de vagabundo a pessoa que estava trabalhando e cobrou apenas uma questão de emprego. Que era a questão lá foi na época que no governo Kassab, né, se proibiu na capital de São Paulo a propaganda por meio de outdoors. E esse cidadão, ele trabalhava construindo aquelas armações de outdoor. Né, e como se proibiu, ele perdeu o emprego. Aliás, era a empresa dele, né? Então a empresa dele quebrou. E aí a única coisa que ele pediu ali foi isso, né? Que ele revisse essa situação. E o Kassab saiu metendo tapa na cara dele, e soco, e pontapé e tudo, né? Professor, temos que fazer mais um intervalo, vou aproveitar, vou abusar do tempo do senhor, porque são tantos assuntos, né, que a gente fala sobre isso. Essa questão, essa vacância também, que teve aqui na eleição de Goiás agora, quando Marconi Perillo foi eleito, e disse que montaria um novo secretariado a partir de janeiro ou fevereiro, ou seja, quem ali estava, o recado já estava dado. Vocês não mandam, né? Não passam nada. E outros assuntos também que a gente tem que abordar, afinal de contas, o Brasil está perdido. Depende-se não uma democracia, mas um golpe, né? Porque afinal de contas, a presidente Dilma, foi hoje no jornal, está publicado, que ela se indispôs com a pessoa e falou: cala a boca, você não teve 50 milhões de votos, o dia que você tiver, você fala. Né? Essa questão desse Brasil que impõe a sua condição de governar, ou sei lá o que, o senhor vai me explicar depois do intervalo. Aí vamos voltar ao foco da entrevista. Um instante só, a gente está de volta. De volta para o nosso último bloco, né, do Jornal Argumento, com o doutor Alexandre Azevedo, ele que é professor de Direito Eleitoral. Professor, eu peço desculpas por atropelá-lo em alguns momentos, porque são muitas perguntas e o tempo é pequeno. Na semana passada, o ministro da Justiça procurou o procurador-geral e disse para ele que ele corria risco de morte, porque nessa semana agora ele deve anunciar a lista daquelas pessoas que serão oferecidas denúncias. É claro que o ministro da Justiça ele tem que cuidar da segurança de todos os cidadãos, mas ele tinha que ir lá pessoalmente, inclusive oferecer garantia de vida, de segurança. Quem estava lá não sabe qual era o recado. Aquilo lá, não, a gente pode interpretar ou como um aviso, né, ou como uma ameaça. Porque, assim, ficou muito estranho isso. Porque já que veio a público, ele tem que falar a público como que chegou a isso, que tipo de denúncia ele recebeu sobre aquilo e o que ele fez. Então, bastaria, simples, olha, coloca à disposição, coloca agentes, ele não precisaria chegar ali. Aciona a Polícia Federal e manda lá. Aciona a Polícia Federal e se coloca. Né? E jamais, né, fazer uma reunião com o ministro, há pouco, na semana que o ministro falou que iria
apresentar denúncia contra vários políticos, que até então essa denúncia, né, do escândalo Lava Jato está pegando as empreiteiras. Isso. Não tem nenhuma denúncia ainda contra políticos que tenham foro privilegiado junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas o procurador já deu indícios de que na lista dele tinha nomes. Nomes, né, de renome nacional para ir nessa lista. Por isso que eu achei muito despreparo político o Eduardo Azeredo, o ministro da Justiça, isso, vou colocar assim, ministro da Justiça, fazer essa denúncia, fazer essa visita e avisar isso. Não precisava disso. E oferecer garantia de vida. Não precisava. Bastava colocar, determinar que algum delegado de polícia, da Polícia Federal fosse até um agente da segurança e fosse para, olha, aconteceu isso, nós vamos colocar agora a sua segurança. Ótimo, morreu o assunto. Agora não, fomenta, né? Acaba fomentando ainda mais o assunto, levando... Pode ficar à vontade, o programa aqui tem é um bate-papo, né? A gente tem direito também as cordas vocais, elas precisam de ser molhadas, mas continua. Mas aí, a hora que ele rompe isso, né, e chama a conversa, vai visitar e conversa coisas que às vezes não entram na pauta, não são publicados, longe da imprensa, dos jornalistas, possibilita esse tipo de teoria da conspiração. Né? Porque faltou transparência. Sempre que falta a transparência, a teoria da conspiração ela vai ser fomentada. O tal do achismo. Exatamente, o tal do achismo. Acho isso, eu acho que... eu acho que ele foi intimidar. Não, eu acho que ele foi alertar, mas queira ou não queira, não era a postura republicana, eu né? acho que tinha outras formas, né, de se falar, ainda mais que nós estávamos às vésperas de ser anunciada a lista dos políticos investigados pela Lava Jato. Né? E ele, de um modo ou de outro, vai ser utilizado para falar, olha, tá vendo? Né? Foi lá, falou, e aí atrasou, né, a apresentação da denúncia. Ou tirou alguns nomes. Tirou alguns... exatamente, vai possibilitar isso. Ainda mais que o Eduardo, ele vem de um outro episódio também, que ele recebeu advogados, né, de empreiteiras ligadas ali, né, à Lava Jato. Então, aí entra uma frase séria, porque eu não sei quem falou, me deu um branco agora, que não basta ser honesto. Tem que parecer honesto e fazer coisas honestas. César dos Justos. César dos Justos. E depois foi plagiado por Platão, que se baseou na história de Sócrates, que nunca disse nada. Então se apoderou-se de tudo. Esse é o maior problema, né? Que a pessoa parece ser honesta, tudo, mas ela faz atos de honestidade, mas ela precisa ter o pacote inteiro. Parecer e fazer coisas honestas. Estamos vivendo na Argentina uma situação que talvez tenha sido um recado. Olha, promotor que lá da Argentina que peitou o governo morreu. Né? Agora, essa questão, se mesmo for oferecida a denúncia, porque o procurador já disse que ia lotear em 4. Isso. Uns que têm ligações, outros que há indícios, outros que têm que ser investigados e outros que têm que ser descartados. Se ele levar isso digamos assim, a fundo, mais da metade do Congresso Nacional vai para o Supremo Tribunal Federal. Por que isso vai acontecer, vai repercutir? Ou seja, o que isso pode acontecer? Bom, metade vai achando muito forte, né? Não, porque já existe um grupo que está no Supremo Tribunal Federal respondendo por vários crimes, homicídios, essas total, coisas. Né? Isso. Já existe um grupo lá de 70. Verdade. E ele fala 74, já estão respondendo. Ele já fala em mais ou menos 180 pessoas. Então, ou seja... Assim, não apenas do Lava Jato, mas não do Lava Jato. Sim, o Supremo já tem 74 lá que estão respondendo. Se ele levar mais 180, mais da metade do Congresso estará no Supremo Tribunal Federal. Olha, o impacto disso aí vai
vamos imaginar, você deve ter políticos da situação e também da oposição. Se tiver políticos ali apenas da situação, o escândalo, a reação do Congresso vai ser muito forte, né? Porque vai ter político tudo só da situação, e aí a oposição vai bater, apregoando de novo do governo corrupto, trazendo a pecha de corrupção. Nos jornais de hoje, o Congresso fala em fazer uma CPI específica do PT. Tira Exato. o PMDB, tira o PSDB, a Petrobras, essa CPI é só do só PT. Desse foco, isso. E aí, se tiver políticos, tanto da situação como da oposição também, aí eu acho que o conflito de forças vai estar mais equilibrado, porque nenhum vai bater muito forte no outro. Porque já que os dois têm a vidraça ali, né? Então vão evitar de jogar pedra para não serem depois apedrejados. O discurso vai ser mais, a amplitude dele, né, vai diminuir ali 1 grau, né, do bater forte no governo. Agora tem uma outra questão, né, que nós temos que entender. O cidadão, o povo, como é que ele vai se portar ou está se portando diante disso, quando, na realidade, há no Supremo Tribunal Federal ações, no Congresso CPI, e as pessoas acham que, fora Dilma, ou baixar o preço da passagem, os problemas do Brasil serão resolvidos. O problema maior que a gente não tem noção, como nação, né? Nós, como nação, de que o que resolve mesmo é a lei e o voto do eleitor. Então, nós temos uma lei, né? E essa lei tem que representar o anseio popular. E como que o povo faz essa lei valer? Né? Votando com consciência. Tá? Para a lei, para o império da lei prevalecer, nós temos como cidadãos votar e votar bem. À medida que eu vou lá e escolho um político honesto para me representar, estarei fomentando que venham leis justas e leis boas. A partir do momento que o eleitor sai com uma dessa, olha, rouba mais faz, né? Estou votando menos pior, eu acho que ele está possibilitando, está até dando uma carta branca para essa pessoa fazer atos de corrupção. E a gente volta no sistema eleitoral, que precisa de uma reforma política. Que estamos tendo agora uma eleitoral, porque essa reforma que está sendo proposta agora, eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre o tal do centrão, do distritão, ou seja, cada distrito teria os seus representantes. Não é uma reforma política, é uma reforma eleitoral que vem do Congresso, né? É política ou é eleitoral? Ela foi apelidada de reforma política, mas se a gente observar, tudo nela é reforma eleitoral, né? O que seria uma boa itens de uma reforma política? Por exemplo, que o atual mandato não possa aumentar o seu salário e nem suas despesas. Se for aumentar salário e despesas, que seja para o mandato seguinte. Seria até mais moral, né? Imagina você aqui, chega e fala, olha, vou aumentar meu salário agora, e assina lá, e já está valendo para você? A presidente Dilma fez isso, né? Ela aumentou o salário todos dela. Fizeram isso, né? E quando, na verdade, deveriam fazer 6 meses antes do término do mandato, fazer o aumento, no máximo, né, 6 meses no término ali, e fazer um aumento para o mandato seguinte, sem saber quem serão os eleitos. Eu acho que isso aí seria mais moral. Outro ponto de uma reforma política é a questão da limitação dos cargos comissionados. Ao bem precisa de cargos comissionados, precisa dos cargos ou não precisa. Se precisa, então que sejam cargos efetivos, para todos terem acesso ao cargo. Tivemos agora o governo de Goiás com crise, né? O que ele faz? Olha, primeira coisa, nós vamos demitir, vamos acabar com cargos comissionados. E manda de uma vez só, na educação e em outros cargos, mais de 8.000 cargos comissionados embora. Sem direitos trabalhistas. Sem direitos, aqueles direitos trabalhistas mais elementares possíveis. E mandou embora.
Assim, do nada. Aí você pergunta, olha, precisa ou não precisa? Fala, não vão sofrer o impacto. Então, se não sofremos, por que nós estamos pagando o salário deles há 4 anos? Se precisa, por que foram exonerados? Então, assim, é isso que a gente deve discutir nesse momento, a questão dos cargos comissionados. E depois estabelecer, até mesmo para os cargos comissionados, uma seleção, ainda que simplificada, mas que se tem uma seleção. Agora, o que não dá é para chegar, por exemplo, né, o PMDB chega no governo federal, olha, nós queremos tantos e tantos ministérios, e ele levar o ministério porteira fechada. E dentro do ministério, nós temos ali 8 mil cargos. Desses 8 mil, 1.000 no máximo, 1.000 são de pessoas concursadas, as outras, no exemplo, né, são todos cargos em comissão que o partido vai nomear dos seus filiados. E aí, portanto que sai caro essa política. Vamos dar um exemplo, a questão do Ministério do Transportes. Sim. Né, que gerou esse problema todo. Exato. Não queriam um ministério, queriam as benesses das verbas que iriam indicadas para os representantes. E aí o Ministério da Pesca, que até hoje, se a gente perguntar para o ministro da Pesca o que ele faz, você não sabe. Da igualdade racial. Não vou nem perguntar para o outro, da igualdade racial e outras coisas. E aí entra o segundo, né, ponto dessa questão, que aí a reforma eleitoral, propriamente dita, que está no Congresso, ela baira ali numa questão de mudar o sistema eleitoral. Isto é, nós vamos ter o sistema proporcional, que é o que nós temos hoje, para deputado estadual, deputado federal e vereadores, e vamos ter também, né, o sistema distritão e o distrito. O sistema proporcional é aquela situação que o eleitor vota e a representação não é do político, mas do partido. Então não importa tanto quanto voto tem o partido, o candidato em si. O que importa é a formação do partido. Né? Então nós temos situações que uma pessoa no partido tem 130 mil votos, né? E é eleita, e no outro partido um cara que tem 50 mil votos e não foi eleito. Dante de Oliveira é o exemplo mais claro, né? Ele foi o autor daquele projeto do Direta Já, se candidatou a deputado, precisava de 180 mil votos, teve 170 e poucos, faltaram quase 7 mil votos, não foi eleito, e no estado dele pessoas com 15 mil votos, 20 mil votos foram eleitas. Isso. Por conta desse sistema, né, proporcional que nós temos. A segunda forma, o segundo modelo... Mas querem acabar com isso também. Querem acabar, parcialmente. Eles querem criar agora o sistema, o distrito, isso. Voto distrital. O que seria isso? Quem tem mais, assim, quem representa... Aí nós temos aqui Goiânia, por exemplo. Vamos pegar o exemplo de Goiânia. Temos ali 35 vereadores, pegaria Goiânia e dividiria em 35 distritos. Cada distrito elegeria o seu representante. Então, seria o vereador do distrito. Né? Qual que é a consequência disso? Reduz a propaganda eleitoral, reduz o gasto e o principal que eu penso, liga o eleitor ao seu representante. Por isso eu, pessoalmente, acho bom o distrito, o voto distrital. Eu não acho bom o distritão, né? Que aí é outra situação. O distritão ele foi apresentado pelo Michel Temer, quando ele ainda era presidente da Câmara de Deputados. O que era isso? Olha, vamos transformar a circunscrição em um único distrito. Vai ser eleito quem tiver os mais bem votados dentro do número de vagas. Maior número de votos, né? Exato. Não vai ter aquela complementação. Professor, isso, mas olha só, só concluindo. Então, Goiânia teria 35 vereadores, coloca ali todos para disputar, os 35 mais bem votados são os eleitos. A gente pode falar, mas isso é bom, né? Porque realmente você vai ser eleito, serão os mais bem votados, aquela coisa toda. Ótimo, mas isso é em Goiânia inteira. Os mais bem votados em toda Goiânia. O cidadão vai ter que fazer campanha eleitoral em Goiânia inteira. O custo da campanha eleitoral dele será enorme e ele não vai ter uma base que o apoie. Ele vai ter que fazer em Goiânia inteira. O eleitor
não vai ter uma ligação mais próxima com ele. Agora pense na eleição estadual. Os 17 deputados federais terão que fazer campanha no estado de Goiás inteiro. Uma região pode ficar sem representantes. Como hoje a gente nós tem só temos Anápolis, Goiânia e Aparecida, que 70% dos eleitores estão nessas 3 cidades. Exato. E aí não tem uma representação. O resto, né, dos municípios, das regiões do estado, podem correr o risco de ficar sem representantes. E isso é ruim. Agora, se ao contrário, se divide o estado ali em 10 distritos, por exemplo, um distrito elegendo mais ou outro, resolveria um pouco essa situação. E aí a proposta que está no Congresso Nacional, André, é o seguinte, é fazer um aconchambramento, né, do sistema distrital com proporcional. Então nós vamos ter a divisão em distritos e dentro do distrito vai ser feita a eleição proporcional. Também não vai ser o mais bem votado. O distrito não vai ter apenas uma vaga, vai ter de 4 a 7 vagas, né? E aí fazendo pelo sistema proporcional. Eu acho também algo interessante que a gente pode, né, examinar. Eu acho que o que não pode ficar é do jeito que está. A população ela clama com uma mudança e a gente precisa fazer. O que eu não gosto de pensar é no sistema distrital. Distritão, desculpe. Né, que é essa coisa de colocar todo mundo e ter a votação. Os mais bem votados vão ganhar. Nisso aí a gente vai afastar a pessoa que não tem tanto recurso. O distrital, desculpe, ele permite essa possibilidade que o cidadão está ali e precisa fazer campanha dentro do seu distrito, dentro de pessoas que o conhecem. Então ele vai ter uma base ali dentro e vai sair pedindo voto de porta em porta. Aqui temos o exemplo do vereador, né? Eu esqueci o nome dele, mas ele ganhou a eleição na região ali do Parque Ateneu, né, pedindo votos de casa em casa. Gastou ali os 3 meses, saiu pedindo votos de casa em casa. Mas já teve um candidato a prefeito aqui que falou que ia fazer a campanha da sola do sapato, não foi eleito e o sapato ficou do mesmo jeito. Professor, o nosso tempo, infelizmente, está acabando, um minuto. Eu queria que o senhor me dissesse, está aqui o seu aluno, para ouvir o que o senhor pensa, a visão do cidadão sobre o que pode acontecer no futuro desse Brasil, onde a incerteza predomina. Olha, o nosso país, ele país grande, mas jovem. Né? A questão política nós ainda estamos aprendendo a fazer. E num processo de aprendizado, uma coisa muito interessante que sempre acontece é o erro. Né? Então você está aprendendo, o cometer erro faz parte. Agora você tem que cometer o erro, ótimo, viu que errou, analise e veja onde eu errei, por que eu errei e o que eu faço para consertar. Eu acho que isso que nós, como nação, precisamos fazer. Maturar o nosso erro também. Ver onde nós erramos e tentarmos corrigir. Tá? E ter sempre, né, fé na vida, fé em Deus e, principalmente, só se muda as situações com a política. Queira ou não queira, você é um instrumento da política e está na política. Agora, você estará fazendo o que você acredita ou vai ser massa de manobra? E o CPF, a pessoa Alexandre, como ela está se sentindo, digamos assim, temendo pelo que pode acontecer, esperando que algo de bom aconteça. Qual é o sentimento do cidadão diante da visão, não do comentarista, do profissional? Claro que você traduz o que você pensa, o que você acha, mas nós somos pessoas e temos a nossa vida. Né? Nós falamos para as pessoas, mas também temos os nossos problemas. Como é que o senhor está se sentindo, o senhor? Olha, eu tenho as minhas preocupações com tudo que está acontecendo aí. Né? Pessoalmente, eu não acredito que nós teremos o impeachment da presidenta Dilma, não do jeito que está, podemos até no futuro vir a ter. Aí a minha preocupação vem
será que a população sabe as consequências do impeachment? Tá falando, vamos tirar Dilma, e aí vem o Michel Temer. Né? Vai ser um bom governo ou não? Não faço ideia. Né? Como presidente da Câmara, ele não trouxe nada de novo, pra gente, nenhuma política assim, que salvadora da pátria, né? Nada de moderno, e essas propostas que ele apresenta não são propostas, a meu ver, boas. E aí a política já deu o recado, né? O PMDB, eu acho que, voltando àquele foi aviso ou chantagem, né? Ou ameaça, né? Eu acho que foi quase uma ameaça ali mesmo, né? Porque o PMDB vai escolher sempre apoiar o Brasil, sempre, pode confiar. Eu acho que para Dilma aquilo ali foi preocupante, né? No sentido de se tiver a banda na rua, ali o PMDB vai tomar partido do que estiver tocando. E isso, para mim, é motivo de preocupação. Mas nós já passamos por e eu creio que o nosso país está preparado, né, também para isso, e eu espero que a questão seja resolvida com maturidade política. Isso é importante, e também educação, conhecimento, pesquisa, pensar, não comprar pensamentos prontos, né, ter a capacidade de despertar. Professor, desculpe se em alguns momentos eu atropelei, são tantos assuntos e as respostas a gente precisa. Agradeço muitíssimo pela presença do senhor, por essa aula de cidadania, democracia, porque é isso, né? É como fala, a democracia nos faz diferentes porque podemos ter pensamentos divergentes, né? Foi até plagiada essa frase também. A ditadura nos dá uma ideia pronta. E a democracia nos permite esse contato que nós estamos tendo agora, onde o senhor pode concordar, discordar, criticar. Parabéns pela sua atitude, obrigado. Apesar de ser tão jovem, já tem essa maturidade. Obrigado, eu agradeço. Eu sempre falo isso, né? É na divergência que a gente tem que procurar o consenso. No equilíbrio, né? Também. E aí, tá assim, daquele tentando ali fazer o equilíbrio. Eu agradeço o convite, né, de estar aqui, para mim é um prazer. E a aula acontece dos dois lados, né? A gente aprende juntos, né? E me colocando à disposição sempre que necessário. Espero que o telespectador tenha, né, usufruído bem e tirado, né, proveito desse nosso bate-papo. Tenham todos, né, uma ótima semana que inicia aí. Vida, fazendo... né, e tudo aquilo. E aquilo que o senhor falou, né? Não deixa a banda tocar. Exato. Entra, escolha a música. Saiba você ser o autor ali da sua... maestro. Exato. O maestro da sua vida. Exatamente. Professor, obrigado mais uma vez. De tudo isso, o mais importante é a gente despertar o pensar. Eu acho que esse é o recado final, o legado que fica de tudo que nós falamos aqui. Se concordam ou não concordam, pelo menos provocamos um debate saudável. E o senhor com resposta sempre. Mais uma vez, agradeço a participação. Que agradeço. Estamos embora, a todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.